Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Inscreva-se agora mesmo. Acesse aqui também na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp da Banca SES Gran Rio e também o link do nosso site onde você encontra o curso de português dessa banca. Trago hoje aula teórica e também resolução de questões da Banca SES Gran Rio. Então, vai fazer concurso dessa banca? Você já consegue visualizar aqui o edital. Quais são os assuntos mais cobrados dentro desse edital? É o que vou falar aqui para vocês a partir de agora na nossa aula. Vamos lá! O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui, quando fala que está plenamente de acordo com as exigências, eu preciso da alternativa correta. Será que eu poderia ter esta vírgula aqui? Esta vírgula. Então, você que já assiste às minhas aulas, já conhece o método do Mário de ensinar, você já veio aqui e escreveu o quê? SVC. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Olha aqui, não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Quem está evoluindo? O homem. Sujeito, e aqui eu tenho um verbo. Então, você já vai compreender que eu não posso usar a vírgula aqui. Aqui eu tenho um adjunto adverbial. Então, esse adjunto adverbial deslocado ou intercalado, ele virá separado por vírgula. Se aparecerem duas vírgulas entre o sujeito e o verbo, aí está correto. O homem nos tempos atuais. E esse adjunto adverbial está deslocado e separado por vírgula. Não uso a vírgula para separar o verbo do seu complemento. Olha aqui, o VC. Então, eu creio para sempre em você. Eu creio em quem? Em você. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o objeto indireto. Então, eu estou separando o verbo do seu complemento por vírgula, se eu colocar só uma vírgula. Se forem duas ou nenhuma, está correta. SES Gran Rio, lembre-se disso. Não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, vamos ver? A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações contamina as águas e os solos de toda a região. Então, o que é, olha aqui, ó, qual é o sujeito? A enorme quantidade. Então, vou marcar aqui. Então, a enorme quantidade. Observe aqui o núcleo do sujeito, quantidade, não é isso? A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas. Vou continuar aqui. Nas plantações contamina. Olhe onde o examinador colocou o verbo. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um verbo. Eu não posso ter entre o sujeito e o verbo uma vírgula. A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações contamina. O que contamina? A enorme quantidade. A função dos agrotóxicos, de acordo com os produtores, é reduzir. O que é reduzir? A função. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Tem uma vírgula? Errado. A presença de pragas nos alimentos, o que pode sofrer uma grande redução? A presença entre o sujeito e o verbo, uma vírgula. Show de bola, SVC. Estudos realizados em várias partes do mundo têm provado que os alimentos orgânicos, sem uso de fertilizantes químicos. Será que eu poderia ter essa vírgula? Ah, tenho dúvida? Vou deixar, de repente encontro um SVC na alternativa E. O depoimento de especialistas que estudam meios de melhorar a produção agrícola revela. O que revela? O depoimento entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula só, erradíssimo. Então, letra D, sem sofrimento, somente com SVC. Gabaritamos a questão. Observe aqui, que os alimentos orgânicos, sem o uso de fertilizantes. O que são os alimentos orgânicos? Aqueles sem o uso de fertilizantes químicos. Ah, então quer dizer que isso daqui é um aposto que está explicando o que são os alimentos orgânicos? Perfeito. Eu uso vírgula, o aposto explicativo ele vem separado por vírgula. Ele vai explicar o termo anterior, que são alimentos orgânicos, sem uso de fertilizantes químicos. Caiu vírgula na sua prova, VUNESP, SES Gran Rio, FGV. Lembre-se de quê? SVC, concordância nominal. Você vai fazer prova da SES Gran Rio, você se deparará indubitavelmente com uma questão assim.
ela vai trazer aqui o verbo no particípio ou adjetivo para você verificar. Será que ele precisa estar no feminino ou masculino? Já deixo uma dica aqui que vai ajudar bastante nessa hora. Já identifica o sujeito composto, observe. A mudança das leis sobre o uso de agrotóxicos e a repressão. Então, aqui você observa, mudança e repressão. Então, que eu tenho dois substantivos no feminino. Então, quando aparece aqui para você, o que você tem de memorizar? Você vai se lembrar de que, quando aparecer aqui o adjetivo, quando o adjetivo vier antes do substantivo, então, adjetivo anteposto aos substantivos. O adjetivo vai concordar em gênero masculino e feminino, em número singular e plural com o mais próximo. É o caso da nossa questão? Não, porque aqui o adjetivo está depois. Mas vamos estudar a regra inteira. Então, se esse adjetivo vier antes do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Observe. Cidades. Aí eu usei o quê? Belas cidades, ao invés de falar belos cidades e museus. Então, adjetivo vem antes do substantivo, você já memorizou aí, vai concordar com o mais próximo. E agora, o que interessa para a nossa questão? Se esse adjetivo vier depois do substantivo, ele vai concordar em gênero e número com o mais próximo ou com todos eles. Aí eu trouxe a observação aqui. Ficando na forma masculino plural se houver substantivo feminino e masculino. O brinco masculino e a maquiagem espalhada ou espalhados. Por quê? Quando o adjetivo vem depois do substantivo, e que ele se referir a dois, um no feminino, um no masculino, pode concordar com o mais próximo, maquiagem espalhada ou ir para o plural. Então aqui masculino mais feminino, ele vai para o plural no masculino. Então aqui o brinco e a maquiagem espalhados. Voltando à nossa questão, eu preciso da alternativa correta. Então, para você otimizar o seu tempo, pegou a prova da SESC Gran Rio lá, você já observa. Mudança, já identifica aqui. O núcleo do sujeito. Mudança, substantivo feminino. Repressão, também substantivo feminino. Se eu tenho dois femininos, esse adjetivo ele vai ficar no feminino plural, como aparece aqui. Olha aqui, a mudança e a repressão. Elas o quê? Elas implementadas, alternativa A correta. Da mesma forma, as leis, substantivo feminino, não é isso? E os ensinamentos masculino. Feminino e masculino, o que eu trouxe a regra ainda há pouco? Quando esse adjetivo vem depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois, se for com os dois, ficando no masculino plural. Então, tem uma no feminino, uma no masculino, ele precisa ficar no quê? No masculino plural. Aqui está no feminino errado. Então, o correto é divulgados. O desenvolvimento, aí você já identifica aqui, olha aqui, substantivo, já vou colocar aqui no masculino, substituição feminina. Então, precisa estar no quê? Masculino plural. Então, o correto seria considerados masculino plural. Dando sequência, os estudos masculino, não é isso? Agora vamos observar aqui. E a busca feminino. Então, obrigatoriamente estará no masculino plural, está no feminino plural. Então, são corretos, seriam os indicativos. Simples assim, não errará mais. Inscreva-se neste canal também e faça parte do nosso curso. Os procedimentos masculino e a concessão feminina. Então, precisa estar no quê? No masculino plural. Aqui está no plural, mas no feminino. Então, está errado por isso. Questão muito interessante e que, com certeza, você se deparará com uma desse tipo na sua prova. Questão contemplando o verbo, assunto muito extenso, mas há alguns macetes, principalmente quando aparecerem os verbos derivados. Então, o que é um verbo derivado? Será que existe preveu ou será que o correto é previu? Então, aqui eu tenho o verbo ver, do verbo ver eu vou ter um outro verbo que será o prover, não é isso? Então, aqui, será que prover é um verbo derivado de ver? Será que o verbo, por exemplo, do verbo vir, será que intervir é um
verbo derivado do verbo vir? É sobre isso que vou falar agora um pouco para vocês, contemplando verbos derivados. Assunto muito importante, recorrente também nas provas das bancas. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento, porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi, aí eu vou falar o quê? Ele interveio ou ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados, mas com calma vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo que eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui, ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho. Não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu. Mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera,
ela mantivera, eles vieram, eles intervieram, se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Então, agora você já compreendeu o que é um verbo derivado, então você já sabe, né? Se eu falo lá, ele veio, o correto é o quê? Ele interviu, o juiz interviu ou interveio? Vou deixar para você interagir aqui comigo. Então, prever, aí eu já tenho aqui, aqui é do verbo prever, não é isso? Então, aqui neste caso eu coloquei prover, então aqui eu vou colocar aqui prever. Prever derivado do verbo ver. Então, eu falo eu vejo, eu prevejo. Lá na primeira pessoa do presente do indicativo. Para saber se é derivado, faça a flexão, conjugue lá. Por exemplo, eu falo eu tenho, eu mantenho. Então, manter é verbo derivado de ter. Então, prever é derivado de ver. Eu vou falar, por exemplo, não viu o que iria acontecer, não é isso? Então, se ele não viu, ele não previu. Lembrem-se disso daqui. Fulano viu, fulano previu, porque prever é verbo originado do verbo ver. Então, preveu, nada disso, já descartei. E agora, mas era necessário que a calma. Aqui eu tenho duas alternativas. Manter-se, eu vou falar se ele ter-se dinheiro, estranho, né? Então, vou falar se ele tivesse dinheiro. Aqui é de qual verbo? Do verbo ter. Então, eu do verbo manter, eu vou ter o quê? Se ele mantivesse o dinheiro no banco. Simples assim. Esses são os verbos derivados. Muita atenção aos verbos derivados de ter, como aparece aqui, do verbo por, com acento. Mas todos os acentos caíram. Caiu lá de para, caiu de pelo, polo, sim. Mas de por, não. Por, sem acento, preposição. Por com acento, verbo. Do verbo vir, também o verbo ver. Muita atenção. Então, fala, se ele tivesse dinheiro, se ele mantivesse o dinheiro no banco. Então, previu e mantivesse. Muita atenção. Banca César Gran Rio, concurso da Caixa do ano de 2021. Sugiro que você pare o vídeo sempre, a cada questão, resolva-a e depois assista a correção para ver se você vai gabaritá-la. Tem dúvida? Deixe nos comentários que vou interagir por lá com você. Agora que você já resolveu a questão, vamos ver se você vai gabaritá-la. Eu vou colocar aqui, ela é um pouco mais complexa que a concordância verbal. Concordância nominal, ela vai girar em torno do substantivo. Primeira coisa que você vai identificar é o substantivo. Depois disso, você vai se lembrar de que o artigo, o pronome, vou puxar aqui também, o pronome, o numeral e também o adjetivo, que é muito cobrado pelas bancas, o adjetivo e também o numeral, eles vão concordar com o quê? Com o substantivo em gênero, quando fala gênero masculino e feminino, e também em número singular ou plural. Lembre-se disso, o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, todos eles concordarão com o substantivo em gênero e número. Primeira coisa, vamos identificar o substantivo. Naquela palestra que nós temos um adjunto adverbial, não é isso? Adjunto adverbial, foram abordadas aqui, eu tenho o verbo, foram abordadas ensinamentos e orientações. Então, aqui eu tenho substantivos, não é isso? Substantivo, substantivo. Então, eu já vi que eu tenho um substantivo no masculino e também um substantivo no feminino, não é isso? Agora, aqui nós temos esse abordadas, aí você vai observar aqui que pode ser o quê? Uma locução verbal, foram abordadas, ok. Se for um predicativo do sujeito, não tem problema, simplifique a frase. Então, eu posso falar o quê? Ensinamentos e orientações abordadas, não é isso? Então, esse abordadas aqui, este verbo no particípio, ele vai exercer a função de um adjetivo. O que eu disse? O adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Só que aqui ainda é mais interessante porque esse adjetivo ele vem antes dos substantivos. Quando esse adjetivo vier antes do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Então,
ensinamentos eu falo o quê? Ensinamentos abordadas? Não. Eu falo o quê? Ensinamentos abordados, correto? Então, memorizou aí? Quando o adjetivo vem antes do substantivo, que tiver dois substantivos, quando forem dois substantivos, o adjetivo vier antes, ele vai concordar com o que está mais próximo. Então, aqui eu tenho que falar o quê? Foram abordados ensinamentos e orientações. Mestre, e se tivesse vindo depois? Aí eu poderia falar o quê? Aí, se ele viesse depois, vou colocar aqui, ó, abordados. Só por enquanto, abordar até aqui. Neste caso, ele pode concordar com o mais próximo, então poderia falar ensinamentos e orientações foram abordadas, ou então simplificar, retire o verbo, simplifique. Eu falaria o quê? Ensinamentos e orientações abordadas, concordando com o mais próximo, ou poderia falar o que também? Ensinamentos e orientações abordados, porque estaria concordando com os dois. Então, o adjetivo está depois do substantivo? Concorda com o mais próximo ou com os dois? Está antes, obrigatoriamente concordará com o mais próximo. Então, aqui tinha que ser abordados. Tinha marcado a alternativa A? Será que gabaritou a questão? Então, eu já vi que a alternativa A não é. Sempre há bastante investidores. Primeira coisa, tem bastante, o que você vai identificar? Identifique se tem um substantivo depois. Se tem um substantivo depois, tente substituir o bastante por muito. Observe só. Eu falaria sempre há muito investidores? Não, eu falaria sempre há muitos investidores. Então, quando o bastante puder ser substituído por muito, aí vai ser advérbio, invariável. Agora, se ele for para o plural, se houver essa concordância dele com o substantivo, aí ele é variável. Aí, então, neste caso, vai para o plural ou para masculino e feminino, se for muito ou muita, por exemplo, ok? Compreendendo? Então, sempre há muitos investidores, então o correto seria o quê? Sempre há bastantes investidores, não é isso? Agora, se eu usasse somente muito, nesta sala há muitos investidores, então muitos, bastantes. Ele é muito inteligente, ele é bastante inteligente. Compreendeu? Sempre que puder substituir por muitos ou muitas ou muita, ela vai variar. Se variar, vai concordar com o substantivo. Então eu falo o quê? Bastantes investidores. Perder menos, gente, não existe. Pronto, não vou falar mais. Não vou ficar aqui falando, olha, menos, e tal. Não, menos não existe. E agora, se fosse Maria anda meio ou Maria anda meia triste? Meio. Quando você for usar meia, você vai se lembrar de quê? Que é para metade, também para a peça do vestuário. Ela comprou meia melancia, ela estava usando meia. Só nessas situações. Se não for, quando for advérbio, é meio. Maria anda meio triste, ela estava meio displicente. Não tem meia. Cuidado, atenção. O mercado está vendo crescer uma tendência de conglomerados francos brasileiros. Nós precisamos da alternativa correta. Conglomerados, já disse antes, você vai identificar o quê? O substantivo. A partir do momento que você identificou o substantivo, então isso daqui eu já sei que é um adjetivo o quê? Um adjetivo pátrio. Então, neste caso aqui, estes adjetivos, franco e também brasileiro, o plural dos adjetivos, quando tivermos dois adjetivos, somente o último vai para o plural, ok? Então, conglomerados franco-brasileiros. Tem dois adjetivos, somente o último vai concordar vai ser flexionado em gênero e número. Se fossem, por exemplo, pessoas franco-brasileiras, ok? Essa alternativa é bem interessante. Quando aparecer o verbo ser, né, o aqui, mais esta palavra aqui, que pode ser também um predicativo, que seja um adjetivo em determinados casos, quando aparecerem as expressões é proibido, é necessário, o que você vai observar? Se o substantivo, então aqui eu tenho, primeira coisa, substantivo. A movimentação. Este substantivo, ele está acompanhado de um artigo. Então é bem simples. Quando aparecerem as expressões é proibido, é necessário, é bom, alguma coisa assim,
e o substantivo vier acompanhado de um artigo, numeral ou pronome, aqui, ó, esta palavra aqui, ó, o adjetivo, ele vai concordar com o quê? Com o artigo, ou seja, com o determinante, que além do artigo pode ser um numeral, por exemplo, e também pode ser o que mais? Um pronome, ok? Então, como neste caso aqui eu tenho o a, que é um artigo no feminino, então eu falo o quê? É proibida a movimentação. A alternativa E está correta. Bem simples, apareceram essas expressões, o adjetivo vai concordar, muitos podem falar, mas não seria um predicativo do sujeito? A movimentação financeira é proibida. Ok, mas vai funcionar como adjetivo, eu poderia falar o quê? Movimentação proibida. Se tem determinante, concorda com o determinante. Não tem determinante, ele vai ficar no masculino, ok? Não tem determinante, fica no masculino. Então, eu falaria o quê? Parece estranho, não é isso? É proibida ou é proibido entrada? Vou colocar aqui. E agora, está correto ou não? Observe, neste caso aqui, entrada é o substantivo, não é isso? Então, apareceu a expressão é proibido. Tem aqui algum determinante? Se não tem determinante, vai para o plural. Então, o correto é o quê? É proibido entrada. E se eu vier... Olha, observe essa outra frase aqui, ó. Água é boa ou água é bom? Observe só, água é bom para a saúde, por exemplo. Agora, se eu vier aqui colocar a água é boa. Bem simples, gente. Tem o determinante, concorda com ele. Não tem determinante, ficará no masculino, como ficou aqui o é proibido entrada. A alternativa E está correta porque a movimentação é proibida. Por isso que gabaritamos a questão com essa alternativa. A colocação do pronome oblíquo átono. Tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça o quê? Próclise, mesóclise e ênclise, não é isso? Então é bem simples. O pronome vem primeiro que o verbo, próclise, não é isso? Então P de próclise, P de primeiro. Mesóclise vem no meio e ênclise vem depois do verbo, ok? Pare o vídeo, quero ver se você vai gabaritar essa questão. Então, agora que você já resolveu a questão, vamos para as alternativas. Então, já vimos. Poder-se-á levar. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o pronome oblíquo átono. Já vou marcar aqui. Já vou descartar a alternativa B, porque não uso o pronome oblíquo átono no início de frases, correto? Pronome oblíquo átono no início de frases não posso usar. Então, o antigo te amo e também presente te amo não pode ser construído, porque eu não começo frase com pronome oblíquo átono. Mas agora, letra B, então já sei, próclise o pronome vem primeiro, mesóclise o pronome vem no meio e ênclise o pronome vem depois. O que é mais fácil? Memorizar os casos de mesóclise, que é quando os verbos estão no futuro. Poderá levar, então eu poderei, ele poderá, então é futuro. Então, neste caso aqui, ó, se o verbo está no futuro, o pronome tem que vir no meio do verbo. Gabaritamos a questão. Parece estranho, né? Poder-se-á levar a educação. Outro velho exemplo que a gente vê muito quando estudamos próclise é o quê? Realizar-se-á amanhã a reunião. Então, não posso falar se realizará, nem se poderá, nem poderá se levar. Por quê? Verbo no futuro, pronome oblíquo átono vem onde? No meio do verbo, mesóclise, meso é o quê? Meio. Tem até um poema que fala neo meso delcam. Alternativa C. As famílias nunca se preocuparam. Gente, se tem próclise, vocês vão se lembrar de que eu sempre falo com os meus alunos, o Enéas 4Ps, ok? O que é isso? São os casos atrativos de próclise. Sempre que aparecer Enéas 4P, você vai se lembrar do caso de próclise. O que é Enéas 4P? Aqui vão aparecer as palavras negativas, ok? Muito usado também, os advérbios e as orações subordinadas, que são muito usadas. E os P's, muita atenção para o pronome relativo que. Aos outros P's também, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome interrogativo.
Lembre-se disso, apareceram essas palavras, elas são atrativas, então ocorrerá a próclise. Nunca é o quê? Olha o N de palavra negativa, Enéas 4Ps. Apareceu palavra negativa, vai atrair o pronome para perto dela, e ele virá antes do verbo. Pronome vem primeiro que o verbo, vem antes do verbo, nós temos um caso de próclise. Então, nunca se preocuparam, acertou? Aqueles que, observe de novo, aqui eu tenho o P de Enéas 4Ps, aqui eu tenho o pronome relativo. Se tem o pronome relativo, vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, o correto seria o quê? Que se relacionam bem com o dinheiro, têm uma vida mais organizada. Já descartei a alternativa D. Compreenderia-se melhor o desempenho da empresa. E agora, eu compreenderia, ele compreenderia, é futuro do pretérito, não é isso? Se é futuro, o verbo vem no meio. Ou melhor, o pronome oblíquo átono virá no meio do verbo. Então, nós temos um caso de mesóclise. Então, o correto seria o quê? Compreender-se-ia, igual lá na alternativa A. Então, vou colocar aqui, ó, compreender-se-ia. Você observou aqui, olha, o pronome oblíquo átono veio no meio do verbo, porque eu tenho um caso de mesóclise, ok? Verbo no futuro, mesóclise. Muito importante. Memorize mesóclise e lembre-se também do Enéas 4Ps, que são as palavras atrativas que levarão à ocorrência de próclise. E vamos a mais questões. Primeiro, nós temos um texto. Na sua prova para este concurso também terá um texto. Vamos ver o que pede. No texto, compreende-se a agricultura familiar como, ou seja, você já pode ir fazendo e sintetizando o que é a agricultura familiar, de acordo com o texto. É bem simples aqui para você compreender. O que é a agricultura familiar? Ela consiste em uma forma de organização social, cultural, vamos já marcando aqui, ó. É uma forma de organização social, cultural, econômica e ambiental, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias e não agropecuárias de base familiar. Então, a agricultura familiar, ela está baseada na família, desenvolvidas em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. Então, essas atividades são desenvolvidas no meio rural, gerenciadas por uma família com predominância de mão de obra familiar e apresenta papel relevante para o desenvolvimento do país. Então, é desenvolvida, tem como base a família e tem a predominância de mão de obra familiar. Mas por que ela é importante? Ela apresenta importante função para garantir a segurança alimentar, preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada, para a proteção da agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais. No cenário nacional, a agricultura familiar responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária, um quantitativo interessante. E é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Então, ela é importante. Olha os dados aqui. 30% do valor bruto da produção agropecuária é respondida à agricultura familiar. Eles surgem, são oriundos da agricultura familiar. E mais de 70% que chegam dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros também têm origem na agricultura familiar. Considerando-se o número de estabelecimentos rurais, a agricultura familiar consegue empregar 3 vezes mais do que a agricultura não familiar. Por que ela emprega mais pessoas? Porque ela ainda tem muito trabalho braçal, como se fala, não há investimento em máquinas e tem base a própria família que vai produzindo. Compreende-se a agricultura familiar como a mão de obra estabelecida em cooperativas de cunho pecuário. Em qual parte aqui está falando das cooperativas? Pode ser que sim, em determinados lugares esteja relacionada a essa agricultura familiar, a um grupo de agricultores que vendem para uma cooperativa.
Mas aqui, quando você faz a leitura do texto, não há trechos que falam sobre isso. Então é muito importante você compreender que pode ser que isso ocorra, mas no texto isso daqui está extrapolando as informações presentes no texto. A agricultura familiar é a mão de obra estabelecida em cooperativas de cunho pecuário? Não, e lá está falando de quê? Da agropecuária. Compreende-se a agricultura familiar como uma atividade de base familiar e de mão de obra predominantemente familiar. Quando a gente volta aqui ao texto, é isso daqui mesmo, até grifei aqui ainda há pouco, olha aqui. Gerenciadas por uma família com predominância de mão de obra familiar e tem um papel importante para o desenvolvimento do país, olha aqui, e não agropecuárias de base familiar. Então, a agricultura familiar ela tem como base a família trabalhar ali para produzir determinados produtos, por isso que a letra B está corretíssima. A agricultura familiar é uma forma de organização social na qual são trabalhadas apenas atividades agrícolas. Fique atento, apareceu apenas, sempre, nunca, já volte mesmo e verifique se é somente a atividade agrícola, como aqui no contexto, olha aqui. Logo aqui no começo fala na qual são trabalhadas atividades agropecuárias e também não agropecuárias. Então, como fala aqui apenas atividades agrícolas, não, tem atividades não agropecuárias, como fala lá no texto. Olha aqui, atividades agropecuárias e não agropecuárias. Então, descarto. A agricultura familiar é uma agricultura que exerce um papel dispensável para o desenvolvimento. Será que é dispensável? Muito fácil esse texto aqui. Aí, logo no comecinho do texto vai falar, consiste em uma forma de organização social, cultural e econômica, olha aqui, e apresenta papel relevante. Se é relevante, é importante. Se é importante, não é dispensável. É uma atividade familiar de ênfase cultural? Não, a ênfase nela em quê? Na agropecuária, olha aqui, forma de organização social, cultural, econômica e ambiental. Mas a ênfase dela é na produção, nas atividades agropecuárias e não agropecuárias. Então, posso descartar também a última alternativa. O fragmento do texto em que o vocábulo em destaque foi substantivado é: primeiro ponto, você precisa compreender o enunciado. O que é algo substantivado? Eu tenho aqui, por exemplo, jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta. Jantar é um verbo. Se eu vier aqui colocar o jantar, aí aqui eu já tenho o quê? Palavra precedida de um artigo é um substantivo. Então é importante você compreender dessa forma. Que é substantivar uma palavra, mudar de uma classe de palavra para a classe de palavra substantivo, em qual ele foi substantivado. A imagem, sua imagem, imagem aqui já é um substantivo. Para eliminar o trotes. Trotes que é o nome de uma pessoa, então, se é nome de pessoa, é um substantivo próprio, não é isso? Descarto também. Uma técnica, a técnica, substantivo também. A assinatura, substantivo. E se eu estiver fazendo a barba e escovando os dentes de um impostor, de um eu apócrifo? E aqui nesse caso, aí você vem aqui falar, mas eu é um pronome pessoal. Só que neste caso aqui está falando eu tem algum verbo depois? Está conjugando alguma coisa? Eu estudo, por exemplo? Não. Observe aqui, ó, antes dele tem um artigo. A palavra precedida por um artigo, você vai se lembrar de que aí ela vira um substantivo. Então, esse pronome pessoal aqui, neste caso aqui, é uma palavra que foi substantivada, ela virou um pronome. Então, o eu. Então, eu estudo, aqui eu tenho o quê? Um pronome pessoal. Agora, se eu disser o eu, aí precedido por artigo, você já sabe. Então, aqui é um substantivo, que é o caso da última alternativa, que é a correta. A respeito da formação do plural dos substantivos compostos, quando os termos componentes se ligam por hífen, podem ser flexionados dois ou apenas um deles. Então, aqui está falando de quê?
do plural dos compostos. O substantivo composto que não apresenta, então fique atento aqui, já circule, embora esteja de maiúscula, não apresenta flexão de número como matéria-prima. O que diz o enunciado? Há substantivos compostos que podem ser flexionados os dois termos ou um. Aí você vai se lembrar do SAM. Sempre que for formado lá o substantivo composto por um substantivo mais substantivo, ou então substantivo mais adjetivo ou substantivo mais numeral, os dois vão para o plural. Então memorize o tio Sam aí. Em qual das alternativas não apresenta flexão de número como matéria-prima? Qual que é o plural de matéria-prima? Eu vou falar o quê? São matérias-primas, não é isso? Então, em qual os dois não irão para o plural? Precisamos de ver em qual alternativa os dois não irão para o plural. Água, substantivo, benta, adjetivo, águas bentas, então descartei. Batalhas navais, não é isso? Então, substantivo mais adjetivo, olha o tio Sandy. Então, já descarto também, porque os dois vão. Bate bola, bater é verbo. O verbo é uma classe de palavra invariável. Então, o correto seria o quê? Bate bolas. Por isso que a alternativa C está correta. Somente o substantivo vai para o plural. Verbo não vai para o plural. Batata, substantivo, mais doce, salgado, bom, ruim, adjetivo. Se é adjetivo, os dois vão para o plural. Obra-prima, substantivo e adjetivo, igual matéria-prima, matérias-primas, obras-primas. Então, descarto também a alternativa E. Lembre-se do tio Sam, estude bastante, é muito amplo esse assunto do plural dos compostos. Então vamos lá, faz o plural como palavra-chave com dupla possibilidade. Então aqui nós temos que ter duas possibilidades de flexão. Então vamos lá, palavra-chave. Primeiramente, ela é composta por um substantivo mais outro substantivo. Então eu posso falar o quê? Palavras-chaves, não é isso? Mas e qual é a outra forma de fazer também? Eu poderia falar o quê? Palavras-chave. Então, o que você tem de compreender? Quando é formado por dois substantivos, aqui o composto, por dois substantivos, pode variar. Podem variar os dois, ficaria palavras-chave, ou pode variar somente o primeiro. Ah, mestre, mas por que aqui varia só o primeiro? Por quê? Este segundo está limitando o primeiro. Quando ele limita e caracteriza, somente o primeiro vai para o plural na percepção de alguns gramáticos. Agora, o que você vai observar? É uma palavra ou é uma chave? Então, neste caso aqui, é uma palavra, não é chave. Então, como é palavra, esse chave aqui estaria funcionando como um adjetivo, porque não estou dizendo que é um adjetivo. Ele está caracterizando aqui o substantivo palavras. Então, pode ser feito dessa forma. Em qual alternativa? Lugar comum. Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um adjetivo. Então, o correto seria o quê? Lugares comuns. Apenas isso daqui. Agora, não poderia, não tem outra forma. Guarda-roupa. Guarda, que é verbo. Ele guarda a roupa. E aqui é substantivo. Você sabe, verbo, advérbio é palavra invariável. Então, o correto seria o quê? Guarda-roupas. Ah, mestre, outro dia eu estava falando que os guardas civis, os guardas noturnos, estavam os dois no plural. Porque aqui é adjetivo e aqui é um substantivo. O guarda não é uma pessoa, então substantivo. Substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Aço é o quê? Um substantivo. E liga, não é liga de ligar, não. Liga aqui também é um substantivo. Assim como palavra-chave. Então, eu teria o quê? Aços liga, ou então aços ligas. Podem ir os dois ou pode ir somente o primeiro. Quando o segundo caracteriza, limita o primeiro, somente o primeiro vai para o plural, que seria neste caso aqui. Então aqui a alternativa C está correta. Amor perfeito, amores perfeitos, substantivo mais adjetivo. Só uma forma.
Abaixo, o advérbio. O advérbio é palavra invariável. Então, não pode ir para o plural. Então, o correto seria o quê? Abaixo, assinados. A única em que temos duas possibilidades é a alternativa C. Abaixo estão transcritos trechos do texto, em que são propostas alterações da posição do adjetivo. Isso daqui as bancas cobram ainda. Não muito, mas cobram. Quando inverte essa posição do adjetivo, olha aqui, grandes campeões, e fala o quê? Campeões grandes, em qual delas a troca altera o sentido? É tipo, ele é um grande homem e um homem grande. Quando fala, por exemplo, grande homem quer dizer o quê? Que é uma pessoa boa, uma pessoa com princípios, uma pessoa evoluída e etc., que tem qualidades, muitas qualidades. E se eu disser, João é um homem grande, aqui quer dizer o quê? Tamanho. Então, aqui neste caso, quando se troca a ordem do adjetivo, interfere. Grandes campeões são aqueles que têm o quê, por exemplo? Que têm altas qualidades, que têm muitas qualidades. Vamos colocar aqui, ó, notáveis, são campeões notáveis. Então, apareceu antes, tem um significado. E se eu disser campeões grandes, aqui está relacionado a quê? A altura dele. Ele era um campeão, eram campeões altos. E aqui seriam o quê? Pessoas notáveis, pessoas que têm muitas qualidades. Então, interferiu. Você colocar o adjetivo antes significa uma coisa, colocar depois significa outra. Olha aqui, modernos programas, e se eu disser programas modernos, será que modificou alguma coisa? Não, é o programa moderno e um moderno programa. Neste caso aqui, não interfere. Você consegue compreender o quê? Que seria a mesma coisa, eu poderia usar atuais programas atuais e atuais programas modernos, então não interferiu. Ciência do esporte é, na verdade, uma quantidade ampla de informações, ou seja, muitas informações, e se eu disser ampla quantidade, muitas informações, do mesmo jeito, não interferiu. Atleta de alto rendimento é atleta de rendimento alto. Isso aí quer dizer o quê? Que é pessoa que tem um elevado rendimento ou um rendimento elevado. Seus principais concorrentes e os concorrentes principais seriam seus essenciais concorrentes, os seus importantes concorrentes, concorrentes importantes também não interferem. Isso daqui é bem interessante e as bancas ainda cobram. Lembre-se do exemplo do grande homem e homem grande. O emprego dos verbos destacados no trecho eu sentava e a felicidade começava. Mostra as lembranças da narradora sobre um fato que ocorreu com ela repetidas vezes. Então, ambos aqui estão no quê? No pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é aquele que indica que uma ação acontecia várias vezes ou que ela acontecia, que ela não foi finalizada no passado. Por exemplo, eu estudava todo dia. Então, pretérito imperfeito é uma ação que acontecia mais vezes, ela não era finalizada. Se, respeitando-se o contexto original, a frase mostrasse um fato que ocorreu com ela uma vez, ocorreu e acabou, ao invés de falar eu estudava, eu falaria o quê? Eu estudei, pronto, eu estudei a ação já aqui, acabada, finalizada. Aqui, o eu estudei, eu tenho o quê? O pretérito perfeito. Então, o que pede o enunciado? Retirar do pretérito imperfeito para o pretérito perfeito. Eu me sentaria, vamos ver aqui já, eu já sei que tem que ser pretérito. Futuro, ok, aqui vamos colocar aqui pretérito, não sei qual ainda, vamos ver depois. Se eu me sentasse, se ela se sentasse, aí você já vai observar o quê? Vamos colocar só o modo subjuntivo aqui. Ok? Eu me sento, eu sento aqui já é o presente do indicativo. Eu ficava sentada aqui é um particípio bem na porta. Ok, mestre, mas eu não me lembro desses tempos e modos verbais. Então você está aqui estudando para concurso, vai estudar verbo. Não tem isso não. Então o que você tem de observar?
Aí dá para você ir pelo contexto também. Você precisa de algo que ocorreu uma vez. Eu ficava sentada bem na porta do banco, ou seja, eu sentava um dia, depois sentava de novo, sentava várias vezes. Eu sento bem na porta. Aqui não indica um fato que ocorreu porque presente. E aqui ocorreu é o quê? Passado. Aí você já pode descartar também. Se eu me sentasse, olha o se aqui, que vai indicar o quê? Uma possibilidade lá do modo subjuntivo. Possibilidade. Pode ser que se eu me sentasse, minha felicidade começaria. Aqui, algo que poderia ou não acontecer. Então, se pode ou não acontecer, não é algo que já aconteceu. Eu me sentei bem na porta do banco e minha felicidade começou. Ok, então certinho aqui a letra B, por quê? Pretérito perfeito indica uma ação que aconteceu no passado e foi finalizada. Olha a diferença, eu estudei em São Paulo. Pronto, eu estudava em São Paulo, eu estudava várias vezes. Então essa ação ocorreu várias, repetidas vezes no passado. E quando eu falo que eu estudei, foi só uma vez. Sentaria futuro, já descarto também. É um enunciado maior, compreenda de que o enunciado fala e vá para as alternativas. A substituição da expressão destacada pelo que se encontra entre colchetes está de acordo com a norma padrão. Gente, isso daqui é colocação verbal, não é isso? Olha aqui. Se tem colocação verbal e tem para substituir, primeira coisa, circule os pronomes pessoais oblíquos átonos, ou melhor, os pronomes átonos, circule os pronomes átonos. O que você vai fazer? Pare o vídeo agora e resolva essa questão. Vamos ver se você consegue gabaritá-la. Voltando então, tem para substituir, primeira coisa é transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo, os dois mais cobrados. Se eu tenho um verbo transitivo direto, como complemento eu uso o e a. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu uso como complemento o quê? Lhe ou lhes. Importante você memorizar isso daqui. Está com o caderno aí? Já pegue e anote também, ok? Jorge Amado tomava a bebida. Ele tomava o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe. Então já vem, descarto esta alternativa. Ele mostra o quê? A receita. Mestre, eu tenho uma dificuldade enorme em identificar se é VTD ou VTI. Você vai observar o quê? Quando vem aqui sem a preposição, isso daqui é um artigo, se é um verbo transitivo indireto, puxa aqui e já põe aqui. Ele vem acompanhado de preposição. Se é verbo transitivo direto, não vem. Ok? Agora vamos lá. Ele bebia. Aí Pelé bebia. E agora? É verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo? E aqui nós temos no carro. Vou deixar por enquanto. Ele frequentava o quê? O bar, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar nos. Ah, mestre, mas aqui só colocou o e a. Mas quando o verbo termina em som nasal, principalmente o M, você vai usar o quê? No, na e seus plurais, nos e nas. Mas se o verbo terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar lo, lá, los e las. Ok? Compreendido dessa forma? Então vamos lá. Ele frequentava o quê? O bar. Ok, o bar é o quê? Ele. Eu não posso falar frequentavam ele, aí eu vou usar ele é o. E como terminou em som nasal, então o correto seria o quê? Frequentavam no. Por que não pode ter S? O bar está no singular e aqui na frente colocou no plural. O minibar produzia o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, 6.000 litros. Eu falo o quê? Produzia eles? Eu não posso falar. Então, eu falaria o minibar produzia os por mês e não o se. Por quê? Porque eles eu uso o pronome oblíquo átono os. Descartei também. Letra B. Diolino gostava de mostrar. Ele mostrava o quê? A receita. A receita é ela. Ela é a. Como o verbo terminou em R, vamos ver aqui, quando o verbo termina em R, S ou Z, você tira o R, então vamos colocar aqui, mostrar, e vou colocar o quê? A receita é ela. Aí esse R, ou S ou Z, aí a gente tem que acrescentar o ela. Então, mostrá-la, show de bola, certinha.
E agora, Pelé bebia. Ah, mas aqui o no é a preposição em. Vamos colocar aqui de novo, em, mas o artigo o. Ok, mas aqui é muito importante você compreender o que? Ele bebia. Ok, resolvido desta forma. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Pelé bebia. E aí eu preciso falar o que? Não, você já entende. Esse no carro aqui, nós temos o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Ele expressa o quê? Uma circunstância de lugar. Onde aí você pode falar, tem dúvida para ver se realmente é um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto? Você vai pôr assim, ó, onde Pelé bebia, no carro. Se é no carro, é lugar. Então, não confunda um objeto indireto com um adjunto adverbial de lugar. Ah, mestre, mas ainda tenho dúvida. Para você saber, para que você tenha um complemento objeto indireto, você precisa ter um verbo transitivo indireto. Ele bebia, eu vou perguntar de quê? Em quê? Não pergunto. Ele bebia, pode ser pronto, ele bebia, ou eu posso falar, ele bebia água, ele bebia o quê? Verbo transitivo direto. Para que o complemento seja um objeto indireto que eu possa usar lhe, você precisa de compreender que você precisa de ter um verbo transitivo indireto, que não é o caso do bebia. Essa alternativa vai ser muito interessante, tem dúvida? Pare o vídeo, volte, olhe também no PDF que está na descrição aqui do nosso curso, do nosso canal, para você poder resolver a questão antes de assistir à correção. Agora já trouxe uma questão de nível superior. Por quê? Para este concurso, a prova será bem mais difícil. Passamos ao largo, tomamos distância, fugimos, dele sim, mas no mais fundo das nossas consciências adormecidas, fugimos de nós. O conector, aí você já pegou o seu caderno aí, aposto que você já escreveu. Mas, porém, contudo, no entanto, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então você já escreveu aí. Aí você vai se lembrar que ela indica o quê? Essas conjunções indicam uma oposição. Aí você já vem aqui e vem. O conector destacado introduz uma oposição. Oposição não tem, então não tem alternativa? Tem. Aí você precisa de ver. Passamos ao largo, tomamos distância, fugimos dele sim. Então está fugindo, está tudo indo numa direção, mas no mais fundo das nossas consciências você está indo numa direção. Aí daqui já vem outra, então ocorreu o quê? Uma quebra de expectativa. Observe. Fui à festa. Ok, se você foi à festa, então você dançou, bebeu, namorou, mas aí fui à festa, mas não me diverti. Vamos colocar assim. Se você vai à festa, você já está com a expectativa. Nossa, ele foi à festa e se divertiu, mas não se divertiu. Então, isso daqui gera o quê? Uma quebra de expectativa, isso daqui é uma oposição, isso daqui é o quê? Uma conjunção lá das adversativas, vamos colocar aqui. Adversativa, correto? Então, não indica causa, nem dúvida, nem proporcionalidade, nem consequência do pensamento. Consequência, lá nas consecutivas, vai aparecer a conjunção, por exemplo, então, que? Proporcionalidade, à medida que andávamos, à proporção que andávamos, e as outras aí. Também questão de nível superior, agora contendo a ideia de conjunção. Aí nós temos aqui a condição, que expressa uma ideia. Gente, tem conjunção, você já vem aqui na sua prova e coloca assim. Qual é a ideia? O sentido que ela estabelece. Por exemplo, se eu disser, quando cheguei, ela já tinha saído. Já tinha saído. Vamos lá então. Aí você vem aqui, essa conjunção, quando cheguei, ela nos dá uma ideia de que no momento que cheguei, na hora que cheguei, no dia que cheguei, aí você vai observar o quê? Nos passa uma ideia de tempo. E aqui, em qual expressa uma ideia de conjunção? De condição, perdão. Condição é para que uma outra situação aconteça. Irei
a festa se tiver dinheiro. Ok. Aí o que você entende? Falando nisso, por que aqui em cima tem vírgula e aqui embaixo não tem? Por quê? Você vai separar por vírgula quando a oração subordinada adverbial vier no início da frase ou intercalada ou antes da principal. Então tem. E neste caso aqui ela veio depois da principal, no final da frase, aí não tem vírgula, correto? Então, neste caso aqui, irei à festa se tiver dinheiro. Esse se, ele expressa uma condição. Qual é a condição para eu ir à festa? Ter dinheiro. Então, em qual alternativa ele vai expressar uma condição? E os mecanismos com os quais podemos minimizá-los têm pouquíssimo destaque se comparado aos de outros tipos de poluição. Então, esse se aqui, ele expressa uma ideia de condição. Pode ser o se, pode ser o caso também, correto? Então, o que você precisa de compreender essa ideia? Somente ele vai ter poder, os mecanismos poderão ser minimizados se comparados aos de outros tipos. Então, ele será minimizado somente quando for comparado. Então, a alternativa A está correta. Quando se observa, e neste caso aqui, você vai observar o quê? Que neste caso aqui nós temos esse se aqui, não é uma conjunção, ele é uma partícula apassivadora, que é aquela que vem acompanhando o verbo observar. Então eu falo que observa-se uma partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, já descartei. Olha aqui, desorientados pela luz, tornando-se vítimas. Então, neste caso aqui da alternativa C, isso daqui nós temos um pronome, é um verbo pronominal, esse se aqui, ó, ele vem acompanhando o verbo tornar. Então, olha aqui, tornar-se é um verbo pronominal. Esse verbo pronominal é aquele que vem acompanhado do pronome oblíquo átono. Então, Maria tornou-se, eu me tornei. É muito interessante você, não posso falar eu se tornei, por exemplo, na hora da redação. Então, não expressam a ideia de condição como pede lá no enunciado. Então, aqui você observa que esse se não tem valor semântico, ele não tem uma função específica. Então, aqui nós temos esse verbo pronominal. Vamos colocar aqui. O que é um verbo pronominal? É aquele verbo que vem acompanhado de um pronome oblíquo átono. Mudanças na duração dos dias causadas por luminárias provocam confusão em relação à estação do ano em que se encontram. Então, aqui eu tenho o quê? O verbo encontrar. Aí eu posso falar que, não posso falar que encontram-se, por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra atrativa. Então, o correto é que se encontram mesmo. Mas aqui vai ser do verbo encontrar-se. Então, da mesma forma, também já posso vir. Não tem valor de condição neste caso aqui. Então, você compreende que é sem valor semântico. Olha aqui o verbo tornar-se de novo. Olha ele aqui. É a mesma coisa que eu tenho um verbo pronominal. Verbo pronominal é aquele que já vai vir acompanhado pelos pronomes. E é interessante você compreender que em determinado momento, por exemplo, se eu disser vive-se bem aqui. Ok, mas aqui é um verbo pronominal. Ok, está acompanhado do pronome oblíquo átono se. Mas se eu disser assim, ó, ele vive bem aqui, aí você vai compreender. Em determinado momento pode ser um verbo pronominal ou em outro momento também um verbo intransitivo, como é neste caso aqui. Então fique atento ao contexto. Outra questão de nível superior, considere a seguinte frase. Os lançamentos tecnológicos a que o autor se refere podem resultar em comportamentos impulsivos. A utilização da preposição destacada a é obrigatória para atender às exigências da regência do verbo referir-se. Então, quem se refere a alguma coisa, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Até aqui está afirmando. O que você tem de fazer? Compreender. Por que tem essa preposição a aqui? Porque eu tenho aqui o verbo referir-se. Porque quem se refere a alguma coisa. O que você tem de observar? Esta preposição exigida pelo verbo virá antes do PR, do pronome relativo. Observe esta frase. O livro
que gosto ou o livro de que gosto? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto é o livro de que gosto. Vem antes do pronome relativo à preposição. Em qual outra frase nós temos é obrigatório o uso de uma preposição antecedendo o pronome que? Os consumidores, ao adquirirem um produto que quase ninguém possui, então aqui eu tenho um substantivo, que esse aqui é o quê? Um pronome relativo, que retoma o substantivo anterior. É um produto que quase ninguém possui. Ele possui o quê? Com verbo transitivo direto, você não usa preposição. Então aqui está certinho como foi construída. Só que não vai ser a nossa alternativa correta, porque não é obrigatório o uso de preposição. A frase está correta, mas nós precisamos de quê? Uma frase em que seja obrigatório o uso de uma preposição antecedendo o pronome que. Muitos aparelhos difundidos no mercado nem sempre trazem novidades que justifiquem. Aí você já pega a sua prova e escreve substantivo, aqui eu tenho um pronome relativo que retoma o substantivo anterior, que justifiquem seu preço elevado. Aqui nenhum termo posterior ou anterior exige o uso de uma preposição, então descarta. O estudo de mapeamento cerebral que o pesquisador realizou foi importante. O pesquisador realizou o quê? O estudo cerebral, verbo transitivo direto, não vou usar preposição. O hormônio chamado dopamina é responsável por causar sensações de prazer que levam as pessoas a se sentirem alguma coisa. Então, sensações de prazer, aqui eu tenho o substantivo e aqui eu tenho o PR, pronome relativo, leva as pessoas a se sentirem. Então, nada, não tem nenhum verbo, nenhum termo que necessite, que obrigue a usar uma preposição aqui, o uso de ai, o uso de em, o uso de de, o uso de por exemplo. As pessoas, na maioria das vezes, gastam muito mais do que o seu orçamento permite em aparelhos que a elas não necessitam, aparelhos que elas não necessitam. Olha o exemplo que eu dei aqui, o livro que gosto, não. O livro de que gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Em aparelhos de que elas não necessitam. Então, a alternativa esta está correta. Examinador, questão nível superior, Petrobras, ele foi bem capcioso, deixou aqui para o finalzinho. Vai fazer redação? Lembre disso aqui, isso aqui vai ajudar muito na hora de fazer a redação. O verbo que vem depois pede uma preposição, se pede, virá antes do PR, que é o pronome relativo. No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a ortografia oficial. Falou em ortografia, você já tem que se lembrar de que acentuação, que neste caso está sendo cobrado esse assunto. E hoje é interessante porque neste simulado haverá apenas questões de provas anteriores do BB, questões de nível médio e também de nível superior. Por que nível superior? Porque a sua prova será mais difícil também. Então é bom para você ficar 100% preparado. O sindicato se preocupa com o aspecto educativo da cartilha. Aspecto, será que tem acento? Aí nós temos que separar em sílaba, não é isso? Olha aqui. Aspecto, então aqui se tem o acento aqui, a penúltima sílaba. Você já sabe, você conta da direita para a esquerda. Penúltima sílaba. Quando a penúltima sílaba é a tônica, que é a sílaba forte, ou quando a segunda é acentuada, nós temos o quê? Uma palavra paroxítono. Aí você precisa de se lembrar de quê? Será que eu acentuo as paroxítonas? Então, ela é uma paroxítona terminada em O. Eu não acentuo as paroxítonas, eu já falei. Quando se fala das oxítonas, vamos escrever aqui oxítonas, eu acentuo as terminadas em A, E e O. E não acentuo as terminadas em I e U. Justamente, I e U são as paroxítonas que são acentuadas. Então, você já vai se lembrar, embora essas regras aqui, imagine que você já saiba. Então, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. E não acentuo as terminadas em I e U. Se eu acentuo as paroxítonas terminadas em I
eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em A, E O. Então, aspecto não pode ter acento. Então, descarto. Eu preciso aquela que está grafada de acordo, que está grafada de maneira correta no que tange a pontuação. Várias entidades mantêm convênio. Primeiramente, aqui já é uma questão de concordância. Quem pratica a ação de manter? Várias entidades. Então, aqui eu tenho um sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa de estar no plural. Aí você vai falar, manter é um verbo derivado do ter? Bem simples. Conjugue lá no presente do indicativo. Eu falo o quê? Eu tenho, não é isso? Eu tenho, eu mantenho. Então, neste caso, é a mesma terminação aqui, então é verbo derivado. Tranquilo? Agora, resta saber, eu falaria o quê? Várias entidades têm, não é isso? Elas têm. Então, se seria a forma correta, elas mantêm, com acento circunflexo, está corretíssimo. Vale lembrar, e se fosse no singular, uma entidade, eu falaria o quê? Uma entidade tem e uma entidade mantém. Fique atento, por quê? Porque mantém, contém, mesmo no singular, vai ter acento também. E já tem, não tem, ok? O consumidor tem de ser consciente aqui. Então, vamos lá, consciente. Aqui nós temos uma palavra paroxítona terminada em E. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, E, O. Substantivo? Não, é substantivo. Ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Então, é palavra paroxítona e não proparoxítona. O ritmo. Ritmo, ela é uma paroxítona terminada em O. Não acentua as paroxítonas terminadas em A e O. A, E, O. Acertou? Errou? Deixe nos comentários se estava fácil ou não. Somente questões do bebê. Mais uma. Dentre os trechos retirados do texto, não trouxe o texto porque não precisa, é uma questão de gramática pura. Colocação do pronome oblíquo átono está de acordo com a norma culta, ou seja, qual é a questão correta? Tem colocação dos pronomes, aí já vem à sua cabeça. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Ênclise, o pronome vem depois do verbo. Então vamos ver aqui neste caso o que pergunta. Dentre os trechos, a alteração da colocação do pronome está de acordo com a norma padrão. Então, primeira coisa, você já vai circular os pronomes oblíquos átonos. Você pode errar a questão de colocação pronominal? Jamais. Se errar, você estará fora. Por quê? É um assunto extremamente fácil. Então, vamos circular aqui para ficar mais fácil também. Olha aqui. Já lhe aconteceu, já aconteceu-lhe. Então, primeira coisa, o que fala a questão? O pronome pode ser colocado, essa alteração pode ser antes do verbo ou depois do verbo. A olhar-me desapontado. Será que poderia falar a me olhar desapontado? Então, o que você observa aqui? Aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Se você tem um verbo no infinitivo, o pronome pode vir depois ou antes. Então, a me olhar ou a olhar-me. Olha a preposição aqui também que contribui. Verbo no infinitivo, certinho. E se fosse a olhar desapontado-me, nem daria nesse contexto, nem vou entrar nesse mérito aqui. Então, letra A de amor está corretíssima. Poderia vir antes do verbo ou depois do verbo no infinitivo. Lapsus que, aí você já vai se lembrar de quê? Dos casos clássicos de próclise. Você precisa se lembrar das palavras atrativas. Então, sempre que aparecer o que? Olha aqui, lapsus queira que. Aqui eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo é palavra atrativa, então só pode ser que me tem ocorrido. Eu não posso falar que tem me ocorrido, não. Se eu tenho uma palavra atrativa, o pronome oblíquo átono tem de vir perto dela e antes do verbo. E outra coisa, que quando tiver, você já deve ter ouvido isso, tem um aulão exclusivo aqui nesse canal, uma aula exclusiva para esse concurso sobre
Colocação pronominal. Sempre que tiver um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, você não pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Trata-se aqui, começar a frase com o pronome oblíquo átono não pode. Tem outro lugar? Também não pode. Aqui já ficou fácil, você já eliminaria essas duas. Já chegou, ele já chegou. Olha lá a circunstância de tempo. Olha aqui. Maria chegou. E se eu disser Maria já chegou? Curtei esse tempo, ela chegou agora. Então aqui é um advérbio de tempo. Se tem um advérbio, vou colocar aqui, você já ouviu falar também do Enéas 4P, não já? O que as bancas mais cobram? Advérbio, pronome relativo, palavras negativas e as orações subordinadas. Ah, são só essas, mestres? Não. São várias regras, então, mas você precisa de conhecê-las. Então, se tem advérbio, a palavra atrativa só pode vir aqui, não pode vir. Então, o correto aqui eu já li, aconteceu. Show de bola? Tranquilo, tranquilo? A frase em que o verbo andar apresenta as mesmas características sintáticas, ou seja, o mesmo significado também, ou seja, as características sintáticas e também de mesmo sentido que ocorrem nas expressões. Ando um pouco distraído, ando meio desligado. Será que esse ando aqui é do verbo andar? Nada disso, né? É diferente do verbo andar, que é aquele verbo que tem como significado caminhar. São palavras diferentes, correto? Então aqui já pego e já fica mais fácil para você compreender. Quando eu falo ando muito distraído, ando preocupado, ando chateado, nós vamos buscar uma das alternativas que tenha esse mesmo sentido. Ando depressa demais. Aqui eu poderia falar o quê? Eu caminho depressa demais, então não pode. Há carros que andam, neste caso aqui, os carros que se movimentam, que correm, que alguma outra coisa aí não pode ser também. Eu tenho andado com muita sede, ou seja, eu estou sedento. Aqui você vai conseguir identificar o quê? Que é um estado. Quando eu falo que eu ando muito desanimado, eu ando muito estressado, eu ando muito desligado, é o estado. Aqui também é o meu estado. Certinho? É uma condição também. Então, letra C de coração que está correta. Há aves que caminham além de voarem. Para me exercitar, prefiro andar a correr, prefiro caminhar a correr. Questão do Banco do Brasil. Fácil, não é? E aqui é muito interessante, ó. Quem prefere uma coisa à outra. Eu não prefiro pera do que maçã, memorize. Eu prefiro pera a maçã. Fácil. Aqui temos mais uma questão, o período em que a expressão no fundo está usada com o mesmo sentido com que é empregada na primeira linha do texto. No fundo, a diferença entre sorte e azar está no jeito como olhamos para o acaso. Esse no fundo aqui é um lugar lá no fundo do poço. João está no fundo do poço? Não, eu poderia falar assim, ó. Na verdade, a diferença entre sorte e azar está no jeito como olhamos para o acaso. Então, no fundo, seria um sinônimo de na verdade. Nós temos que procurar uma que foi empregada dessa mesma forma. A horta está no fundo do quintal, aqui é um lugar. Procure na mala toda, até no fundo da mala, questão do bebê. Descartei. No fundo do corredor é um lugar. No fundo, acredito que tudo sairá bem. Então, quando eu falo no fundo, eu posso falar na verdade, no íntimo, lá no fundo da minha mente, alguma coisa assim. Então, alternativa D. No fundo do poço, aqui é um lugar também. Simulados do mestre Mário, acertou, errou, como que está aí? Então, alternativa D que está correta. Fácil, não foi? E se você está gabaritando, sim ou não? Agora, questão de nível superior, agora já é mais interessante. Em ambas as ocorrências, a palavra destacada em convicto de sua superioridade racial por não ser negro e de sua superioridade cultural por não ser nordestino, introduzam a oração com valor semântico de. Isso aqui está passando uma ideia de que isso daqui
é um advérbio de afirmação, um advérbio de tempo, uma conjunção coordenada que expressa uma ideia de adição, causa ou efeito. Pare, concentre, cadê seu caderno? Anote. Apareceu causa nas alternativas, aqui eu já começo a engenharia reversa, né? Já estou começando do final das alternativas para o enunciado. Compreenda o quê? Tem causa aqui nas alternativas, você já vai vir aqui e colocar assim, ó, primeiro, causa. Ou seja, a causa ocorre primeiro. Opa, agora a letra ficou pior ainda, hein? A causa ocorre primeiro e leva a alguma coisa. Vou colocar leva a algo. Regência, né? Se leva a alguma coisa. Então, aí você vai lá, volta nas alternativas. Vamos lá? No enunciado. É convicto de sua superioridade racial por não ser negro. Primeiro, ele é convicto ou ele não é negro? Ele não é negro. A partir do momento porque ele não é negro que ele é convicto. Então, primeiro ele não é negro e isso fez com que ele não fosse, ou faz com que ele não seja ou esteja convicto de sua superioridade racial. Então, causa é aquilo que ocorre primeiro e vai levar a uma coisa. O fato, ele não é negro. Aí, o fato dele não ser negro fez com que ele fosse convicto de sua superioridade. Então, causa certíssimo aqui. Não tem não tem meio, não tem adição, não tem tempo, afirmação. E a outra? É convicto de sua, eu já peguei o é convicto aqui, porque fica mais fácil. É convicto de sua superioridade cultural por não ser nordestino. Primeiro, ele é convicto ou primeiro ele não é nordestino? Desde que ele nasceu, ele já não é nordestino, ok. Então, primeiro ele não é nordestino e depois ele é convicto de sua superioridade cultural. Causa. Lembre-se disso. Apareceu causa aqui, verifique se aquela ação ocorre antes da outra. Então, primeiro ele não é negro e depois ele não é convicto. Show de bola? Deixe nos comentários se gostou, dá um like também, compartilhe o nosso simulado e muitos estudos. Outra questão de nível superior também para o concurso do Banco do Brasil. Pare o vídeo, quero ver se você prestou atenção nas últimas explicações minhas. Ok? Resolveu? Qual foi a alternativa que você marcou? Se você marcou a alternativa A, você acertou. Será que sim ou será que não? Vou até apagar aqui. Foi só mesmo para testar se você sabia, pensou ou não. No texto, entre as orações constituintes do período hostilizado, Tinga foi além. Verifica-se uma relação semântica de quê? Explicação? Oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não. Alternância? Não sei. Proporção ou causa e efeito? Questão do bebê. Aí, o mestre acabou de explicar. Se tem causa, causa ocorre primeiro. Primeiro ele foi além ou ele foi hostilizado? Então, primeiro ele foi hostilizado. Ok, o Tinga foi hostilizado. Depois ele buscou a punição, ele buscou a lei para resolver aquele ato de racismo. Então, a causa e depois vem o efeito. Então, qual foi a causa? Ele ser hostilizado. E qual foi o efeito dele ser hostilizado? Ele ir além. Causa e efeito. Apareceu causa nas alternativas, já vai lá e coloca primeiro. Isso vai ajudar muito para que você possa gabaritar as questões. Para a autora do texto, a narrativa de viagem, então essa questão está falando sobre o quê? A narrativa de viagem. Ela depende essencialmente de quais condições? Para que exista a narrativa de viagem, tem de haver quais condições? Então, aqui nós temos o texto Brasil na memória. A viagem tem uma estruturalidade típica. Então, olha a estrutura da viagem. Primeiro, você escolhe o destino. Depois, qual a finalidade antevista? Vou para descansar, conhecer. Uma partida e um retorno. Então, que dia vou, quando volto, por onde passarei e quantos dias ficarei nessa viagem. As situações iniciais e finais, outras intermediárias, numa dimensão linear e há atores, um dos quais o viajante, que serve de fio condutor entre pessoas, acontecimentos locais e deslocamentos. Supõe uma subjetividade que se abre ao desconhecido, a perda de referências familiares, então você chega é novo, você não sabe
quem é aquela pessoa, qual a referência dela, o abandono do mesmo pelo diferente, o encontro com o outro e o reencontro consigo mesmo. Em contrapartida, aqui já vem falando, até grifei, esse grifo aqui é meu. Então, aqui já fala de quê? Da narrativa de viagem. Vamos voltar à questão para nos lembrarmos do que fala? Depende de quais condições para narrar a viagem. Você foi, viajou, agora voltou. A narrativa de viagem depende, em primeiro lugar, você tem de ter a memória e as anotações. Então, você vai se lembrar do que aconteceu naquela viagem. Se quiser anotar, ok. Faz parte também dessa narrativa de viagem. Seleciona experiências, precisa estabelecer um projeto de narração. Olha aqui, como vai ser, como eu vou contar isso aqui. Mas é importante você observar, não necessariamente cronológico ou causal. Olha, aquilo que vem primeiro, causa não é aquela ideia que vai surgir primeiro. Lá nas conjunções causais, não precisa de seguir não precisa ser engessada. Torna-se mesmo sem intenção um testemunho. Então, as narrativas de viagem, elas dependem da memória e das anotações. Vamos ver o que fala aqui já. Depende essencialmente dos lugares visitados e das pessoas com quem o viajante lidou. Quando ele vai contar a história, vai depender disso? Não. Anteriormente, sim, mas quando a gente volta aqui, quando fala lá da narrativa de viagem, aí ela precisa de quê? A memória, as anotações, você vai dar um testemunho, mas não necessariamente aquela coisa engessada. Para essa narrativa de viagem, vai depender das recordações feitas pelo viajante, vamos ver. Aqui está falando o quê? Memória. Memória não é recordar, então vamos colocar aqui, ó, da memória do viajante e dos apontamentos da viagem. O que seria esse apontamento? Então é ali o que você vai contar, o que você vai se lembrar, você vai fazer um apontamento, você vai fazer um testemunho dessa viagem. Então certinho aqui, ó. Porque, mas o que você tem de ficar atento? É questão de interpretação de texto, muita atenção. Fique atento porque anteriormente pode ser que o que tem nas outras alternativas seja contemplado, mas aqui está falando o quê? Da narrativa de viagem. Então, essa narrativa de viagem depende de quais condições? Do domínio que o viajante tem sobre a organização textual de uma narrativa. Será que ele precisa de ter esse domínio? Aqui já fala, olha aqui. Você vai estabelecer um projeto de narração não necessariamente cronológico ou causal. Então, você tem de saber, olha, eu vou narrar, então tenho de começar pelo primeiro dia, pela minha saída de casa até o final? Não necessariamente tem de ser assim. Então, precisa ter uma organização textual? Não. Vai depender do olhar apurado, olha aqui essa palavra, do viajante para as pessoas e as paisagens que conheceu? Não, em momento nenhum fala que ele tem de ter um olhar apurado. Vamos terminar de ler? E é orientada por perspectivas do narrador viajante, que incluem seu estilo de vida, sua mentalidade, assim como sua visão de mundo. Essa visão tem que ser apurada e sua posição de sujeito, ou seja, o local cultural de onde fala. Em momento nenhum fala que ela tem de ser apurada, esse olhar dele. Dos dados pitorescos e surpreendentes com os quais o viajante teve contato, então das coisas simples, aquelas coisas que mais surpreenderam, depende disso para fazer uma narrativa de viagem? Não, de repente ele nem passou por essas situações e ele vai fazer a narrativa de viagem do mesmo jeito. Então, quando você volta aqui, a narrativa de viagem depende da memória e das anotações, não é isso? Olha aqui, das recordações e dos apontamentos, das anotações da viagem. Basicamente sinônimo, show de bola, fácil, fácil. Gostou da resolução da questão? Deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no canal também. Em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa vigente, atende às regras de acentuação todas as palavras. Gente, acentuação é mais amplo, mas você tem de saber quando a palavra é proparoxítona, paroxítona, oxítona. E se ela é oxítona, ela vai ter acento ou não. Android no seu celular, pode ser que tenha um Android, de repente um iOS, mas
O que não importa o que tem nele, o que importa é aqui, Android tem acento ou não. Aí você vai falar assim, nossa, eu estudei lá quando aparecem esses ditongos aqui, ei, oi. Vamos colocar aqui os ditongos abertos, ei, oi e el. Aí você vai falar, e agora? São acentuados ou não são? Tem acento ou não tem? Trouxe aqui uma explicação para que você possa memorizar. Olha os ditongos abertos, ei, oi e el. Eles são acentuados, os vocábulos terminados, aqui, ó, as palavras monossílabas e oxítonas. Oxítonas é quando a última sílaba é a sílaba forte. Então, esses ditongos abertos, ei, oi, el, são acentuados quando lá nos monossílabos tônicos e oxítonas, quando forem terminados, olha aqui, ei, el e oi. Mas, olha aqui, isso aqui é um monossílabo. O que é um monossílabo? Mono é só um, não é isso? Uma sílaba. Coronéis, aqui, coronéis, aqui eu já tenho uma palavra oxítona, a sílaba forte é a última. E céu é uma sílaba só, então é monossílabo. Qual que é a regra? Então, o que você vai memorizar? Olha, se for monossílabo ou oxítono, ok, você vai acentuar os ditongos abertos, ei, el e oi. Eu até coloquei aqui, ó, são acentuados os ditongos abertos terminados em, olha aqui, eu já coloquei por quê? Porque a palavra vai terminar neles. Olha aqui, chapéu, a última, então eu tenho aqui uma palavra oxítona, acentuo os ditongos abertos, el, ei, oi, de quais palavras? Dos monossílabos, vamos criar aqui, ó, e vamos colocar um monox aqui, dos monossílabos e das palavras oxítonas. El, ei, oi, sim. Ah, mas se for paroxítonas, gente, geralmente não é regra, mas as paroxítonas e as oxítonas, elas são opostas. Por exemplo, acentuam as oxítonas terminadas em a, e, o. Vamos ver? Cajá, café, cipó. E agora, as paroxítonas terminadas em a, vamos colocar aqui, ó, panela, que mais? Fugiu aqui, vamos colocar chicletes. E uma terminada em o, vamos ver uma aqui, guardanapo. Foi o que veio à mente agora, guardanapo. Então você viu que geralmente não é regra, mas muitas vezes aquelas terminações que eu acentuo nas oxítonas, eu não acentuo nas paroxítonas. Então, acentuo as oxítonas terminadas em a, e, o. Não acentuo as paroxítonas terminadas em a, e, o. Da mesma forma, vai acontecer com os ditongos tônicos, esses ditongos abertos lá em cima, e e oi. Então, o que você vai compreender? Primeiro, apareceram esses ditongos ei, oi, el. Aí, se for monox, que é monox, se for uma palavra monossílaba, ou então oxítona, você acentuará ei, el, oi. Se for paroxítona, esses ditongos abertos tônicos aqui, você não vai acentuar. Os ditongos abertos em palavras paroxítonas não são acentuadas. A assembleia, a sílaba forte é a penúltima, então aqui eu tenho uma palavra paroxítona. Olha o ditongo aberto aí, gente, não recebeu acento. Por quê? Porque é paroxítona. Ah, mestre, mas se fosse uma oxítona ou monossílabo, teria? Teria. Nas paroxítonas não tem. Olha lá, boia, estreia, andréia, heróico, ideia, jiboia, olha aqui o monossílabo tônico. Aí você observou, né, que nas paroxítonas só são dois, ei e oi. Já nas oxítonas ou monossílabos, ei, oi, el. Ok? Paranoia, olha ele aí de novo, plateia, andréia e assembleia. Não acentua. No monóx acentua e nas parox não acentuam. Pega o seu caderninho, vai anotando aí que isso pode ajudar você em determinado momento. Então, Android, ela é um monossílabo, essa palavra? Não é, ela não tem só uma sílaba, não é isso? Androide. Então, o que você observa? Olha aqui. Aqui nós temos o ditongo oi.
ele não receberá acento, por quê? Porque eu tenho uma palavra paroxítona. Só receberá acento quando? Está se lembrando? Monóxido, monossílabo ou oxítono. Odisseia, então aqui já elimino, porque está errado, não pode ter um acento. Odisseia, paroxítona, se é paroxítona, não tem acento. Residência, ela é o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Ah, mestre, o que é ditongo crescente? É quando é formado por uma semivogal mais um ditongo crescente, ou semivogal mais vogal. Crescente porque o semi não é mais fraco, então semivogal mais vogal. Certinho aqui. Arguição. Refém, mausoléu. E agora? Arguição. Então, aqui neste caso, isso aqui não é um ditongo, aqui está certinho. Refém, oxítonas terminadas em. Amém, refém, certinho. Mausoléu. E aqui? Aqui nós já temos uma palavra monóx, que é uma palavra monóx, é um monossílabo ou um oxítono? Um oxítono. Olha o ditongo el. Eu acentuo el, ei e oi. Show de bola? Fácil, fácil? Gabaritou a alternativa B ou errou? Desbloqueio certinho. Pelo, gente, já não tem mais acento em pelo. Pera também, que as pessoas achavam, não tem acento aqui. Tanto faz, pelo lá na preposição ou pelo do cão. Não tem acento, errado. Escarcel. Olha aqui, ela é um monóx. Se é monóx, ela é o quê? Nesse caso, que ela é um oxítono. Olha aí, tem acento. Certinho? Certinho. Feiura, lascou, hein? Feiura tem ou não tem? Enjoo, voo, já não tem. Certinho. Maqui, mani, né? Que, ismo, aqui já tem. Certinho também. E feiura, tem ou não tem? Aqui nós temos o hiato, não é isso? Quando acentua o i e u, quando formam hiato. O hiato é o quê? Quando nós temos duas vogais, mas em sílabas diferentes. Quando separa a palavra em sílaba, ela fica em sílabas diferentes. Feiura tem acento? Então vamos lá. Feiura. É o mesmo caso de quê? Baiuca. Será que tem acento? Não tem acento. Então vou escrever aqui para você memorizar. Só não pode ser com essa feiura de letra. E quando eu falo feiura de letra, é com acento ou sem acento? Sem acento. Então, feiura não tem acento. Por quê? Porque eu não acentuo o i e u depois de ditongo. É o mesmo caso de baiuca. Olha o ditongo aqui. Então, não vou acentuar. Que é ditongo, olha as duas vogais em uma mesma sílaba. Feiura, duas vogais em uma mesma sílaba. Então, não acentuo i e u depois de ditongo. Então, descarto. Assembleia tem acento? Acabamos de ver que não. Vamos prestar atenção aqui. Assembleia não tem acento porque ela é paroxítona. Eu só acentuo o monóx, então já venho aqui e descarto. Sutil, fuzil, ela é um oxítona. E arremesso também está corretíssimo. Então aqui a única errada, alternativa B. No trecho batizada, vamos ver o que pede. São palavras de classes gramaticais diferentes. Falou em classe gramatical, substantivo, adjetivo, advérbio. Aqui, geralmente, as bancas mais cobram o quê? Substantivo e adjetivo. Então, vamos ver aqui, ó, vendas e compras. Vamos ver? Batizada de boas vendas, substantivo. E boas compras, aqui é substantivo. Compra e venda. Agora, boas aqui já é o quê? Um adjetivo. Qual que é a função do adjetivo? Caracterizar o substantivo. Que tipo de compra? Boa, ruim, ótima? Você consegue compreender? Então aqui, substantivo, substantivo. Já venho e descarto. Prático e principais. Vamos ver? Olha aqui, já vi que tem um artigo antes. Os principais pontos. Aí nós precisamos de agora achar prático. Olha aqui. O guia bom, o guia ruim, o guia prático. Prático aqui então é o quê? Um adjetivo. Destaca os principais, vamos voltar aqui, destaca os principais e agora pontos, os pontos bons, os bons pontos, os pontos ruins, os pontos principais. Substantivo, e aqui então principais vai ser o quê? Um adjetivo, correto? Concreto, certinho? Então adjetivo
E aqui também adjetivo, tranquilo, tranquilo, descarto. Publicação e pontos, vamos ver? Pontos eu já vi que é um substantivo, e agora? A publicação, então, aqui também é substantivo, está precedido de artigo, um substantivo. Substantivo, substantivo também. Então, descarto. Direitos e lojistas, vamos ver? Vamos ver aqui, batizada, guia prático de direitos, os direitos e os lojistas, substantivo, substantivo. Deveres e destaca, os direitos e os deveres, deveres, substantivo. E destaca, cadê destaca? Aqui a publicação, ela destaca, eu destaco, é uma classe de palavra invariável, mas é que dá para conjugar, deu para conjugar, é verbo. Então, letra E é a correta. Tranquilo aqui, mas muita atenção. Pode ser que em determinado momento uma palavra seja, olha aqui, o velho chegou. Aqui o velho é o quê? Um adjetivo? Não, o velho aqui é substantivo, está precedido de artigo. O homem velho chegou. E agora? É o quê? Aqui eu tenho um substantivo, aqui eu estou caracterizando que tipo de homem? O velho, adjetivo. Ok? A mesma palavra pode, em determinado contexto, pertencer a classes gramaticais, classes de palavras diferentes, certo? O acento grave marca na escrita crase, isto é, representa a função de dois As. Então, para que exista crase, eu tenho que ter o quê? A preposição a mais o quê? Mais o artigo definido feminino a, ok? Por exemplo, fui a festa. Eu não falaria assim, né? Então, eu junto esses dois, fui à festa. Porque quem vai a algum lugar, ok? Então, primeira coisa, para que tenha crase, vou colocar aqui, ó, crase, não pode usar com verbo transitivo direto. Não usa depois de VTD. Verbo transitivo direto. Você pode usar crase? Não. Eu conheci você. Verbo transitivo direto. Então, conheci a Paris. Não tem crase. Por quê? Nenhum termo anterior exige a preposição a. Todos deveriam sempre lembrar a quem apegou sua prova. Lembre-se do mestre Mário. Tem crase? Vou colocar aqui. Eu não uso crase antes de verbo, antes de palavras no masculino. Não uso crase no singular antes de palavra no plural. Não uso crase antes dos pronomes, dos pronomes indefinidos, que as bancas cobram muito. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos, certo? Não uso crase também para outras situações antes dos pronomes pessoais. Só isso, mestre? Não, tem outras, mas as bancas mais cobram isso. Lembrar a quem agradecer. Então, aqui eu tenho o quê? Quem é um pronome indefinido, não posso usar crase. Restrinjo-me àquilo. O mestre acabou de falar que antes de palavra masculina eu não uso crase. Pronome pessoal, não uso crase antes dos pronomes pessoais. Olha aqui, toda é o quê? Um pronome indefinido. Não uso crase antes de pronome indefinido. Então, não tem alternativa correta? Lógico que tem. Olha aqui, quem se restringe a alguma coisa, mas o aquilo, então aí eu vou usar crase. Aí vai ficar o quê? Refiro-me àquilo, àquele, àquela, e você pode usar. Então, quando aparecerem os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, você vai usar crase. Mesmo ele estando no masculino, sim, não importa, você vai usar crase do mesmo jeito, porque ele já começou com a preposição a. Ok? Mas se fosse restrinjo-me a esta, aí você já não usaria crase. Ok? Então, alternativa C de coração que está correta.